Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 42. Divino amigo, vem. Com a nossa reunião, na noite de 23 de dezembro de 1954, estávamos encerrando as atividades do ano. Era um ciclo de tempo a fechar-se, diante de outro que prestes se abriria. Trazendo-nos imenso júbilo, nosso amigo Emmanuel controlou os recursos psicofônicos do médium e orou conosco em voz alta, sentidamente. Senhor, Tu que nos deste no tempo o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guarda-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento. Não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Emmanuel. Emmanuel, instrutor espiritual, autor de vários livros de espiritismo cristão. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 43. Hoje, na noite de 6 de janeiro de 1955, nosso grupo reiniciou as atividades e, na parte reservada às instruções, meio, com a simplicidade que lhe é peculiar, utilizou o médium e nos falou generosa. Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Ano novo, trabalho recomeçado. É a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Valorizemos, por isso, o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Ontem é o dia que se foi. Amanhã é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis
de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Hoje é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Levanta-te, luta e vive, porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho, para que lhe escalemos os degraus ao encontro dele em pleno céu. Abre parênteses. Neste ponto da sua dissertação, Meimei fez uma pausa expressiva e continuou logo após. Fecha parênteses. Com esta saudação, desejamos a todos os companheiros paz e bom ânimo no campo de fraternidade e serviço que nos foi concedido a lavrar, e, ainda sobre o tempo, pedimos alguns instantes de auxílio silencioso para que possamos ouvir a palavra do nosso amigo Luiz Pistarini, que faz ao nosso grupo, nesta noite, uma visita de gentileza e carinho. Abre parênteses. Em breves segundos, a expressão facial do médium modificou-se. O grande poeta fluminense, utilizando-lhe as faculdades, levantou-se e, com voz cheia e comovida, falou-nos. Fecha parênteses. Amigos, visitando-vos o núcleo de Evangelho, trago-vos esta singela página do coração. Na última hora. O anjo da morte entrara belo e puro, e ostentando nas mãos um facho aceso. Disse-me ao coração triste e surpreso: pobre amigo, é a ti mesmo que eu procuro. A memória rompera estranho muro, a sós comigo, exânime e indefeso. Regressei ao passado e vi-me preso às ansiedades do caminho escuro. Amores e ambições, penas e abrolhos, e o pranto que jorrava de meus olhos banhou-me a fria máscara de cera. Mas, na sombra abismal do último dia, não chorava a existência que fugia, em vão chorava o tempo que perdera. Luiz Pistarini. Meimei, pseudônimo de Dona Irma de Castro Rocha, companheira espiritual do grupo Meimei em Pedro Leopoldo, desencarnou em 1946. Luiz Pistarini, grande poeta fluminense, desencarnou em 1918. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 44. Arquitetos espirituais. Em nossa reunião da noite de 13 de janeiro de 1955, fomos novamente agraciados com a visita do nosso companheiro Efigênio S. Vitor, que nos trouxe interessantes apontamentos com respeito aos espíritos arquitetos na palestra que passamos a transcrever. Examinando os variados setores de nossas atividades e encarecendo o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é preciso salientar o esforço dos espíritos arquitetos em nossa equipe de trabalhos habituais.
em cada reunião espírita, orientada com segurança, temo-los prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental, necessária à formação de quadros educativos. Simplifiquemos o assunto, quanto seja possível, para compreendermos a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros silenciosos. Aqui, como em toda parte, onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Uma casa como a nossa será, inevitavelmente, um pouso acolhedor, abrigando em nossos objetivos de confraternização os amigos desencarnados, enfermos e sofredores, a se desvairarem na sombra. Para que se recuperem, é indispensável recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. E para esse gênero de colaboração especializada são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes, que devem ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que, em nosso santuário, sejam criados, temporariamente, embora, os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mental imprescindível à vitória do bem. É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros, em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa, através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos, assim, a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam, em obediência aos planos traçados de mais alto. É assim que as forças mento-neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores, ainda em trevas mentais. Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados, que operam na fraseologia assistencial, dentro do Evangelho de Jesus, a fim de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia.
entre o necessitado e nós outros. Para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Toda a cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de intercâmbio com os desencarnados menos felizes, porque a eles comparecemos na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo quando não tenhamos, em nosso campo de possibilidades individuais, o remédio ou o esclarecimento indispensáveis. Em verdade, contudo, através da oração, convertemo-nos em canais do socorro divino, apesar da precariedade de nossos recursos e, em vista disso, é preciso haja, de nossa parte, muita tranquilidade, carinho, compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos companheiros arquitetos encontre em nós base segura para a formação dos quadros de que nos utilizamos na obra assistencial. Nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz. Achamo-nos entre os mais humildes recém-vindos à lide espiritual, mas, aproveitando as nossas experiências do passado, tomamos a liberdade de palestrar, comentando alguns dos aspectos de nossa sementeira e de nossa colheita, que funcionam todos os dias, conforme o ensinamento imortal do Senhor. A cada um por suas obras. Efigênio S. Vitor. Abre parênteses. Afastando-se o nosso amigo Efigênio, o nosso irmão José Xavier controla o médium e avisa-nos prestimoso. Fecha parênteses. Solicitamos ainda aos companheiros alguns instantes de silêncio e oração, para que a nossa irmã Alta de Souza, presente em nossa casa, se manifeste segundo os seus desejos. Abre parênteses. Decorridos alguns momentos, o médium apresenta singular modificação. A conhecida poetisa norte-riograndense domina-lhe as faculdades e recita em voz pausada e comovedora. Fecha parênteses. Segue e confia. Alma cansada e triste, alma sincera, sorve a angústia do cálice derradeiro. Guarda a bênção da fé sob o madeiro, da aflição que te punge e dilacera. Trabalha, serve e crê, ajuda e espera, imitando o celeste companheiro. Um dia, o doloroso cativeiro será livre e ridente primavera, vencendo ulcerações, trevas e escombros. Bendize a dor que te enriquece os ombros, com as chagas do martírio austero e forte. A cruz que te aguilhoa dia a dia é o luminoso preço da alegria na vida que te aguarda além da morte. Alta de Souza. Doutor Efigênio S. Vitor, espírita militante e sumamente devotado à causa do Evangelho, sócio fundador do Centro Espírita Tiago Maior e da Sociedade de Amparo à Pobreza de Belo Horizonte. Desencarnou em 1953. Alta de Souza, admirada poetisa potiguar, desencarnou em 1901. Instruções psicofônicas. Chico Xavier,
diversos espíritos. 45. Boa vontade. Finalizando as nossas tarefas da noite de 20 de janeiro de 1955, foi Meimei quem nos trouxe o reconforto de sua palavra, expressando-se com o carinho que lhe assinala as manifestações. Falou-nos sobre os méritos da boa vontade. O sol é a força que nutre a vida na terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Acendamo-la no coração para caminhar com segurança e valor. No lar é chama atraente e doce. Em sociedade é fonte de concórdia e alegria. Onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres. Ao alcance de todos, não a desprezemos. Em todos os lugares há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro e obstáculos que imploram concurso amigo. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade e inteligência no cultivo da caridade, acabando vencidos pelo tempo entre a insatisfação e o desencanto. Sejamos nós soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à fraternidade. O ódio e a ignorância guerreiam com ímpeto, conquistando no mundo o salário da miséria e da morte. O amor e o serviço lutam sem alarde, construindo o progresso e enaltecendo a vida. Com a boa vontade, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca, prestando-lhes cooperação desinteressada. E é por ela que podemos exercitar o dom de servir, através das pequeninas obrigações de cada dia, estendendo mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofreando a agressividade e calando a palavra imprudente. Situemo-la no princípio de todas as nossas atividades, a fim de que as nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz. Lembremo-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso Divino Mestre. É por isso que o Evangelho, no berço de Jesus, começa com a exaltação inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Meimei. Meimei, pseudônimo de Dona Irma de Castro Rocha, companheira espiritual do grupo Meimei em Pedro Leopoldo, desencarnou em 1946. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 46. Sessões mediúnicas. Na noite de 27 de janeiro de 1955, finda a laboriosa tarefa de socorro aos irmãos desencarnados em sofrimento,
o nosso amigo espiritual André Luiz compareceu e ofertou-nos os interessantes apontamentos para a condução de sessões mediúnicas que passamos a transcrever. Amigos, cooperando de algum modo em nossas tarefas, registraremos hoje algumas notas que supomos de real interesse para as nossas sessões mediúnicas habituais. Primeiro, acenda a luz do amor e da oração no próprio espírito, se você deseja ser útil aos sofredores desencarnados. Segundo, receba a visita do companheiro extraviado nas sombras, nele abraçando com sinceridade um irmão no caminho. Terceiro, não exponha as chagas do comunicante infeliz à curiosidade pública, auxiliando-o em ambiente privado, como se você estivesse socorrendo um parente enfermo na intimidade do próprio lar. Quarto, não condene nem se encolerize. Quinto, não critique nem fira. Sexto, não fale da morte ao espírito que a desconhece, clareando-lhe a estrada com paciência, para que ele descubra a realidade por si próprio. Sétimo, converse com precisão e carinho, substituindo as preciosas divagações e os longos discursos pelo sentimento de pura fraternidade. Oitavo, coopere com o doutrinador e com o médium, endereçando-lhes pensamentos e vibrações de auxílio, compreensão e simpatia, sem reclamar deles soluções milagrosas. Nono, não olvide a distância, o equilíbrio, a paz e a alegria, a fim de que o irmão sofredor encontre o equilíbrio, a paz e a alegria em você. Décimo, não se esqueça de que toda visita espiritual é muito importante, recordando que, no socorro prestado por nós a quem sofre, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário, a erguer-se em nós por ensinamento valioso que devemos assimilar na regeneração ou na elevação de nosso próprio destino. André Luiz. Retirando-se André Luiz, o nosso companheiro José Xavier controlou as faculdades do médium e anunciou-nos a presença do poeta Cruz e Souza, recomendando-nos alguns instantes de oração e silêncio. Com efeito, como de outras vezes, alterou-se a expressão mediúnica e, daí a momentos, o novo visitante declarou em voz alta e firme: ao viajante da fé. Para o trilho espinhoso, estreito e duro, e embora te magoe o peito aflito, torturado na sede do infinito, guarda contigo o amor sublime e puro. Martirizado, exânime e inseguro, ninguém perceba a angústia de teu grito, sangrem-te os pés nos cerros de granito, segue antevendo a glória do futuro. Lembra o Cristo da luz, grande e sozinho, e entre as sarças e as pedras do caminho, sobe olvidando o báratro medonho. Somente sobe ao céu ilimitado quem traz consigo em sangue e torturado o próprio coração na cruz do sonho. Cruz e Souza. André Luiz, médico desencarnado, autor de vários livros de espiritismo cristão.
João Cruz e Souza, poeta catarinense, autor de vários livros, desencarnou em Minas Gerais.